Bom dia, queridos e queridas, tudo bem? Muita saudade de vocês. Hoje nós vamos continuar a aula de estequiometria da frente B. Nós começamos, né? E agora a gente vai finalizar essas duas aulas a 20 e a 21. Depois a gente vai continuar dentro de estequiometria, mas vendo alguns casos especiais que envolvem os cálculos. Então, relembrando rapidinho que nós já tínhamos visto. A estequiometria, esse nome, né? Nada mais é que um cálculo utilizando uma reação química. E que nossa reação é como se fosse uma receita que você tem que obedecer às proporções. Senão a receita dá errada. Então você, quando tem uma receita de bolo, você pode fazer duas receitas, você pode fazer metade, mas você tem que obedecer às proporções para dar certo. Dentro de uma reação química é a mesma coisa. Você tem que obedecer essas receitas que a gente dá o nome de proporção. E quais são as receitas que a gente tem? É isso que precisa saber e tá bem claro, tá? Nós temos a receita em mol, a proporção em mol, que nós já vimos. A receita em mol nada mais é que o número do balanceamento. Então, o número do balanceamento te dá quanto em proporção reage. 1 mol de N2 em proporção precisa de 3 mols de H2. Lembra que se você colocar plural ou não, não faz diferença numa prova, né? Ah, mas eu preciso sempre usar 1 e usar 3? Não, mas você precisa usar essa proporção. Se aqui você usar 10, aqui tem que ser 30. Se aqui você usar 2, tem que ser 6. 2 vezes 3, 6. Você tem que obedecer a proporção. E a proporção em mol do produto formado, no caso a amônia, né? Só tem ela, seria 2 mols. Então, para cada 1 mol desse que reage, produzo 2 mols de amônia. Se eu reagir 3 mols aqui vai ser o dobro, 6. Se eu reagir 5 aqui vai ser o dobro, 10. Posso relacionar também o H2 com a amônia. Eu posso aqui relacionar quem eu quiser. Eu vou saber pelo exercício. O exercício vai falar quem que ele quer que você relacione. Nós vimos a proporção em massa. Para ter proporção em massa, preciso da massa molar do composto. O N2 tem uma massa molar de 28. Você pega a tabela periódica, cada N vale 14. Eu tenho 2 aqui, então eu tenho um total de 28. Vou fazer em preto aqui. 28 gramas para 1 mol. Como eu tenho 1 mol, legal, são 28 gramas. O H2 tem uma massa molar H2 de 2 gramas para cada mol, certo? Um hidrogênio vale 1, eu tenho 2 aqui, 2 gramas para cada mol, mas aqui eu tenho 3 mols. Então, eu tenho que multiplicar esse 3 vezes 2, que dá um total de 6 gramas. O NH3 tem uma massa molar de 14 com 3, 17 gramas para cada mol. Mas aqui eu tenho quantos mols? 2. 2 vezes 17, que dá 34. Gente, lembrando que a lei de Lavoisier se aplica só para massa. Massa total dos reagentes, 28 mais 6, igual a massa total dos produtos, que dá 34. Não é em mol, nem em qualquer outra proporção, tá? A lei de Lavoisier é para proporção em massa. E hoje a gente vai ver a proporção em volume, que é a última, tá? Volume molar. Dentro da parte de gases, a gente também trabalha a parte de volume molar. O que é o volume molar de um gás? A gente está trabalhando com o gás. É o volume ocupado por 1 mol do gás. E essa quantidade, ela é fixa dependendo das condições. Então, se você tiver 1 mol de qualquer gás, a gente generaliza que todos os gases têm o mesmo comportamento, né? A gente fala que um gás tem um comportamento ideal, não importa a substância, né? Importa a quantidade. Se eu pegar 1 mol de qualquer gás e colocar dentro de um recipiente, se eu colocar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Cuidado que condições normais de temperatura, que é 0 graus Celsius. Pressão é de 1 atm. Se eu pegar essa quantidade, esses valores, eu colocar lá na equação dos gases, PV igual a nRT, eu vou achar que o volume para 1 mol é 22,4 litros. Como que eu uso aqui? Gente,
proporção em mol entra dentro de reação química. Então, aqui, por exemplo, tá? Vou colocar em azul. Se eu tenho 1 mol desse gás e eu estou na CNTP, 1 mol tem uma quantidade de volume de quanto? 22,4 litros. Então, aqui para o N2, a proporção é 22,4 litros. Aqui são 3 mols. Cada mol 22,4 litros. Se eu tenho 3 mols, 3 vezes 22,4 litros, que vai dar 67,8 litros, né? Fazendo essa continha. E 1 mol, 22,4 litros, mas aqui eu tenho 2 mols. Ó, todos são gasosos, tá? Volume molar de um gás só se aplica para a substância que tiver gasosa na reação. Então, eu tenho 22,4 litros para 1 mol, mas aqui são 2 mols na proporção. Então, eu vou ter 2 vezes 22,4 litros, que dá 44,8. Se tiver na CNTP, mas pode estar em outras condições do volume molar? Pode. Tem volume nas condições ambientes, mas aí o exercício te dá a proporção. Ele vai te falar, tá? Qual é o volume molar nas condições que ele quer. Se for as condições ambientes, eles costumam aproximar para 25 litros por mol. É 24,8 mais ou menos. Mas os exercícios aproximam 25 litros por mol. Condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius, né? Se ele for trabalhar volume molar, pedir volume aqui é 1 mol. 1 mol, se for nas condições ambientes, agora tem 25 litros. Não é que sempre o volume molar é 22,4 litros, se for na CNTP. Aqui são 3 mols, 3 vezes 25, né? 3 vezes 25 litros, que dá 75 litros. 2 mols, 2 vezes 25, que dá 50 litros. Então, lembrando, posso usar qualquer proporção. Eu posso usar mol com massa desse, eu posso usar volume com mol desse. Lembra que numa receita eu uso de farinha quilo, que é a unidade de massa. Aí eu vou usar o leite, eu não uso o leite em quilo, eu uso o leite em litro, em volume. Tá? Não é porque eu uso para um composto uma unidade, eu tenho que usar a mesma para os outros. Isso faz vocês perderem tempo. E, gente, em Vestiba não tem a Beautiful da calculadora. Não tem, tá? Então, por isso que você tem que tentar aprender a fazer o exercício de uma maneira mais rápida. Eu posso usar volume aqui com massa desse. Tudo vai depender da pergunta que vocês vão fazer em cima. Então, vamos supor que o exercício fala assim: quantos mols do N2 reage para formar 20 gramas de NH3? Aqui. Grama, unidade de massa. Então, vou usar a proporção 2 vezes 17 para 1 mol. Se eu tiver 20 gramas, X. Vamos supor que ele fala assim, reage do H2 50 litros nas condições ambientes. 50 litros nas condições ambientes. Qual é a massa do NH3 que vai formar? Vou usar a proporção de 3 vezes 25 litros aqui para 2 vezes 17, 50 litros X. Eu vou fazer um vídeo para vocês com a resolução dos exercícios no PowerPoint, tá? Passo a passo para vocês verem direitinho, tá bom? Dos exercícios de vocês. Agora, gente, para a gente finalizar essa aula, essa primeira aula de cálculo, existe um cálculo que a gente fala que é com reações consecutivas. O que seriam reações consecutivas? É quando eu tenho mais de uma reação. Então, quando eu tenho mais de uma reação, eu vou apagar aqui e vou colocar um exemplo. O que você tem? Reações consecutivas é quando pelo menos um produto de uma delas está reagindo na outra reação. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu posso ter mais de um produto na reação, mas um dos produtos
está reagindo na reação de baixo. Eu vou dar 3 reações que costumam aparecer bastante, que é quando a gente queima combustível fóssil, isso acaba causando a chuva ácida. Então, a gente tem, ó, então agora aqui são as reações consecutivas, tá? Então, por exemplo, eu tenho o enxofre que está reagindo com o O2. Quando a gente queima combustível fóssil, tem enxofre nele. Ele reage com o gás oxigênio, formando o SO2 gasoso. O enxofre a 25 graus Celsius é sólido. Quando ele está na gasolina, ele está dissolvido nela, tá? O SO2 formado reage com o oxigênio do ar. Aqui são as equações. Oxigênio do ar. Formando o SO3 gasoso. Fazer o balanceamento aqui, vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui para acertar. O S, 4 com 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aí o trióxido de enxofre é um gás, está sendo formado no ambiente. Quando chove, reage com a água da chuva, formando o ácido sulfúrico. E aqui a reação também já está balanceada. Então, por que eu falo que é uma reação consecutiva? Porque o produto formado aqui está reagindo aqui. Se tivesse 2 produtos, um deles reagindo já considero consecutiva. O produto aqui está reagindo aqui também, pode ter mais de um. Se um deles estiver reagindo, é uma reação consecutiva. E aí vamos supor que o exercício fala assim: dadas as reações consecutivas, calcule a massa do enxofre queimada para produzir 19,6 gramas do ácido sulfúrico. E ao invés de massa, vamos colocar mol, vamos colocar diferente para vocês ficarem irritados. Quando tem a mesma unidade, vocês gostam, tá? Vamos colocar diferente para irritar. Porque para vocês verem que não é difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, para facilitar o cálculo, porque uma opção é você começa a calcular daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Só que você vai fazer 3 linhas de 3, tá? Isso leva tempo. Quando você percebe que tem reações consecutivas, e você percebe isso porque o produto de uma está reagindo na outra, você vai transformar essas 3 reações em apenas uma. De que maneira? O que está produzindo numa reação e reagindo na outra tem que estar com a mesma quantidade. Então, por exemplo, aqui, nessa reação do meio, eu tenho um 2, que está reagindo do SO2 que foi formado aqui. Então, aqui eu tenho que ter a mesma quantidade. Ou eu divido essa daqui por 2, ou eu multiplico essa de cima por 2, que eu particularmente acho mais fácil. Então, vou multiplicar essa por 2. 2, 2, 2. Acertei essa quantidade com essa. Legal. As 2 primeiras já estão certinhas. Agora, essa daqui formou 2 SO3. Eu tenho que cancelar aqui. Se eu estou formando 2 e aqui só está reagindo 1, tem que ser a mesma quantidade. O que forma tem que ser a mesma quantidade que reage. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2. 2, 2 e 2. Legal. Aí eu vou somar as 3, fazendo uma reação só, que é global. Aí aqui, então, esse corta com esse. Não quero rabiscar, vou rabiscar, né? Porque vocês podem parar o vídeo. O bom de vídeo é que vocês podem parar, tá certo? Aí eu tenho aqui SO2. Esse daqui eu tenho aqui. Cancelei. E aí eu somo. Tem mais alguma coisa para cancelar? Não. E aí, então, eu vou ter 2 do S aqui, 2 mais 1 aqui, 3 do O2, ó, 2 mais 1, certo? Mais 2 águas. E desse lado aqui sobrou só o ácido sulfúrico, H2SO4, que são 2. Vamos finalizar, então? Qual a pergunta?
Qual a quantidade em mol desse? Então, desse eu preciso da proporção